Olá, estamos aqui no Guarujá, no Centro de Estudos Doce Limão, vivendo um momento extremamente especial, feliz. Estamos num outubro, que é um mês emblemático, como para as crianças, celebrando como um mês das crianças, na verdade, todo dia a dia, mas aproveitando essa data, esse momento, convidamos algumas pessoas muito, muito lindas que vão hoje conversar com a gente sobre o que cada um sente como verdade, como realidade, como experiência, sobre suas crianças, sobre as crianças que circulam pela sua vida, no seu campo visual, nos seus sentidos, no seu coração. E vamos ter a oportunidade não só de compartilhar essa felicidade de estar aqui fisicamente, mas no virtual transbordar para vocês um pouquinho do que a gente sente no nosso coração com relação às sementes do amanhã. Embora nós também sejamos sementes do amanhã, porque se temos saúde, se somos parte dessa ecomedicina, dessa saúde que a natureza nos transborda, nos oferece, nós temos aí uma longevidade pela frente. Mas, de qualquer forma, vamos pensar nas crianças. E aqui comigo está a Time, que é uma pessoa muito, muito generosa, muito amorosa, que tem uma especialidade muito grande de desenvolver receitas junto com crianças, receitas específicas para crianças, para adolescentes, enfim. Então, a experiência dela pesa muito porque ela é empática, né, com as crianças e dá a oportunidade das crianças se manifestarem num momento tão especial que é a alimentação. Também está o Léo Capucci, que é o marido da Time, um casal que trabalha junto, faz um trabalho lindo, principalmente com o Senai, com o Beleverte, que tem esse talento de transbordar para as pessoas através de vários vídeos, de vários hangouts, de várias experiências, vamos dizer, mais virtuais, e com qualidade, com estudo. O Léo está aqui também para compartilhar conosco esse momento muito especial, dando o seu ponto de vista, apesar de que, segundo ele, não tem nenhuma criança, mas crianças circulam pela vida de todos nós o tempo todo. E também está conosco uma pessoa inesperada, porque só no finalzinho que eu fiquei sabendo que vinha, que é o Oberon, que é uma pessoa muito linda, muito leve, muito... Nossa, super fácil de digerir, de viver, é uma pessoa que dá prazer de estar junto, com toda a sua leveza, com toda a sua verdade, e vamos ver o que ele tem para falar sobre esse assunto conosco. E, logicamente, uma pessoa que eu adoro de paixão, é uma pessoa que eu tenho o maior prazer de estar junto nesse planeta, de estar compartilhando o trabalho que a gente realiza, que é o Dr. Alberto Peribanês, autor do Lugar de Médico na Cozinha, também do Cirurgião Verde. E ele está aqui, ele tem bastante criança em volta dele e também está vivenciando um momento muito especial da vida dele de abrir um ambulatório, de abrir, né, a casa deles para receber toda a comunidade, que com certeza tem muitas crianças. Então, é essa equipe, essa cúpula, né, de formação de opinião que está aqui para a gente conversar esse bate-papo. Bem-vindos. Vamos lá, Time, com tudo que você tem vivido, principalmente após essa experiência com Existe Vida Após o Glúten, eu assisti até um vídeo, você cercada de crianças experimentando uma receita sem glúten. Eu gostaria que você... Eu sei que nenhum de nós é dono da verdade, nada é definitivo na vida, mas no seu coração, nesse momento atual da sua vida, o que você teria para dizer, para transbordar para as pessoas, assim, o sentido que tem a vida da gente e dessa facilitação que a gente pode dar para essas sementes do amanhã? Para responder, eu preciso citar a minha mãe, porque ela dedicava todo o tempo dela a gente. Eu tenho 2 irmãs. E só anos depois eu percebi a grande herança que dessa forma ela passou para a gente, o amor que ela expressou através do tempo que ela passou com a gente.
brincando, educando, sem peso, sem querer passar qualquer conceito, mas tudo era uma brincadeira. Então, eu acho que isso que é uma coisa muito importante, investir nas crianças o nosso tempo que nós temos. Mesmo se seja 5 minutos por dia, mas dar esse tempo todo com a sua atenção, com o seu amor, com tudo para os seus filhos, para as crianças ao seu redor. Acho que isso que é uma coisa importante. Bacana, time. Eu gostei desse conceito. Não importa a quantidade, mas a qualidade muitas vezes supera a quantidade, né? Então, pais, não fiquem agoniados, mas fiquem, né, dedicados na quantidade. E, Léo, chegou sua vez. Vamos ver o que você pensa sobre tudo isso, como que você planeja seu dia nessa proposta de transbordar tanta coisa linda como vocês têm transbordado. Gratidão, Conceição. É um prazer estar aqui com você, com a minha esposa, com o Oberon, com o Peribanês. Então, pessoal, eu gosto muito de falar de escolhas, tá? Eu gosto de lembrar que nós somos exemplos para as crianças, né? Então, se eu pudesse passar uma mensagem rápida, simples, clara e objetiva, seria a gente tentar ser o máximo consciente daquilo que a gente escolhe, comer, onde a gente mora, que qualidade tem a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, tá? Que tipo de vida a gente escolheu levar e que tipo de vida essas crianças estão tendo, que qualidade de energia elas estão recebendo na nossa presença. Então, basicamente é isso. Eu não tenho muita experiência com crianças, como a Conceição já adiantou, a não ser com a minha criança interior e com a criança interior da time, que já são bem ricas, enfim, bem vivas, né? E é isso, era isso que eu gostaria de trazer. Que a gente pense nas nossas escolhas e seja um exemplo para os nossos filhos e para as crianças que estão na nossa vida. Bacana, Léo, adorei, né? Porque se você está consciente, se você está habitando, né, esse templo sagrado que somos cada um de nós no nosso corpo, nessa encarnação, e você faz uma escolha consciente, amorosa, o que vai transbordar tem grande chance de ser verdadeiro, né? Gostei, muito bom, crianças da manhã. Agora vamos lá, Oberon, né? Chegou sua vez. Gostaria muito de saber o que você, com todas essas viagens, com essa sua vida tão precoce, com essa criança que viajou desde tão cedo, o que você tem aí para oferecer para todos nós com relação à luz que pode se apresentar no fim do túnel para as sementes do amanhã? Bom, o maior prazer estar aqui mesmo, nessa oportunidade. Foi muito bom chegar de surpresa, assim, que marquei, desmarquei e aqui estou. Gratidão, Léo, time. Bom, eu queria casar as duas respostas da time e do Léo, que para mim 2 pontos mais importantes para uma criança, para a herança que a gente vai estar oferecendo. O Dr. Alberto falou hoje de manhã um ponto que eu acho bem importante, que é o nosso papel de educador, né? A criança vem pura, sim, a criança vem de uma carga angelical, né? De uma experiência fresca desse plano espiritual. Mas, então, esses 2 pontos. E um terceiro que foi o que o Dr. Alberto estava falando há pouco, em off, que a questão do nosso papel de educador. Então, por mais que a criança venha, né, com essa memória fresca dos planos espirituais e tenha uma porção angelical muito mais próxima, né, do plano angelical, menos vícios e tudo mais, ela vem com uma memória, vem com informações que de certa forma vai estar criando o personagem dela, o caráter dela. E a gente tem essa responsabilidade de estar, de alguma forma, trazendo limites, não reprimindo, não proibindo, mas trazendo limites, né? Oferecendo e relembrando valores que a gente sabe, enquanto alma, a gente sabe que são valores importantes de estar sendo refrescados
o tempo todo. Então, a questão de você ter tempo, né, de você estar com a criança é fundamental. Vejo que hoje as pessoas querem ter filhos, mas com 1 ano e meio a criança já está numa creche. Eu sei que a vida hoje não é tão simples, mas são escolhas, né? São escolhas que a gente faz, e a criança é uma prioridade, sim. E acho que todo mundo que é mãe e que é pai sabe o tanto que ama e gostaria que a criança desfrutasse da melhor forma do mundo. E para isso, primeiramente, os pais têm que ser os exemplos daquilo que eles querem passar para os filhos. Então, sinto muito essa necessidade hoje das pessoas não fugirem disso e não usarem as justificativas de falta de tempo, de necessidade do trabalho, e deixar o que é prioridade de lado. Então a gente vê muito as pessoas fugindo dessa responsabilidade e acaba culpando a escola, acaba culpando a mídia, acaba culpando um monte de elementos que de alguma forma elas impuseram à criança, né? Tão precocemente está na escola, está longe dos pais, está longe do núcleo familiar. Tão precocemente está se entretendo com coisas que são venenosas e a gente sabe. E aí a gente fala tudo isso, a maioria das pessoas sabem de tudo isso, mas fazem parte do esquema também, né? Então, são pais que querem que a criança faça uma escolha por alimentos sadios, mas que no fim das contas são os primeiros a estar colocando o açúcar na mesa da criança, são os primeiros a dar o iogurte, a manteiga, o leite para a criança. Então, e aí querem que a criança não faça aquela escolha, não coma tanto chocolate, não coma bala porque faz mal para os dentes, faz mal, mas são os primeiros a oferecer. Como tem uma carreirinha aqui de cocaína e é só agora porque você fez uma coisa muito bonita, você vai tomar, vai experimentar essa carreirinha. Mas não faça isso sempre porque não é bom. E é lógico que a criança viciada naquilo, ela vai começar, na autonomia dela, a buscar isso. E a gente criou um problema, né? Um ser humano viciado. Era esse o meu recado. Gratidão. Nossa, gratidão, Oberon. Realmente, eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui. Eu estou adorando essa reunião, esse encontro. Está sendo muito regenerador, está sendo, nossa, um enchimento pleno, full de baterias, estar com vocês, compartilhar tudo isso. E o Oberon também falou de uma coisa que eu acho muito bacana. As pessoas decidem ter filhos, mas essa é uma escolha que está vindo do seu coração ou porque é um padrão social? Ter filhos é legal, a família está cobrando, né? Alguém está cobrando e você está tendo filho por isso. Gente, no meu livro De Bem com a Natureza, eu falo que a gestação começa muito antes da concepção, né? Assim, factual. A gestação começa no momento que você planeja que um novo ser vai chegar na sua vida e que você abre espaço. Eu lembro que eu fui numa consulta antroposófica quando nasceu o meu segundo filho, e ele nasceu com dificuldades de respiração e tal, e o médico só falou isso: olha, vocês eram um triângulo, agora vocês têm que dar espaço para ser um quadrado. Um antroposófico. E com isso ele resolveu, o Guilherme se curou da bronquite, coisa que todos os médicos tradicionais falavam que não tinha cura, porque eu fui, o pai foi, está fadado a ser uma pessoa com bronquite o resto da vida. Mas esse médico chegou e falou assim: olha, vocês eram um triângulo, abre espaço. Então, é uma escolha, sabe? Você escolheu ter um filho, você tem que abrir espaço para esse filho fazer parte de uma figura harmônica na sua vida, no seu coração. Escolha envolve tempo, né? Faz parte da escolha você abrir esse tempo, essa qualidade. E outra coisa que eu acho muito importante para os pais, para os educadores, profissionais da saúde, é: escuta o que as crianças estão falando. Porque aquela criança que diz que não queria comer o nhoque de lula, sabe? É emocionante. Ela fala: mas se ela tem perninha, ela é um ser vivo, então eu não quero comer, mãe. Eu fui uma pessoa vítima disso, porque eu falava que eu não queria comer essas coisas, e meus pais, no melhor que eles podiam fazer,
queriam que eu comesse. E fui uma criança inapetente toda a minha infância. Então, escutem, conversem com seus filhos. Eles são crianças, mas eles não são infantes imbecis. Eles são pessoas que têm espírito, que têm alma imoral. Eles não estão com nenhuma regra, com nenhum padrão social ainda. Então, eles são almas imorais. Eles falam aquilo que nasce do coração deles, espontâneo. E escutem, conversem, olho no olho, é a melhor forma. Agora chegou a hora do Dr. Alberto, que é o mais experiente de todos nós, com uma prole linda, várias meninas na vida dele, inclusive a Maria, que é uma fofa, já está aí, adolescente. Alberto, prazer enorme você estar aqui. Vamos lá, o que você tem para falar para essa garotada que está chegando? Olha, estou muito feliz de estar aqui com esse grupo. Estávamos comentando antes de começar esse trabalho como é importante essa colocação de ideias em grupo para que a gente possa desenvolver nossas ideias. Isso é a chave, é a fonte da criatividade. E eu sempre gosto de mostrar o outro lado da moeda. Eu sou um pouco polêmico sempre. Gosto dessa polêmica. Falar de criança, eu podia falar, eu já estou quase igual o Pepeu Gomes, né? Assim, já tem quase 7 em casa, né? Aquela coisa. Mas vamos pensar aqui em criatividade. A palavra criatividade tem a mesma raiz de criança. Criação, criança, criatividade. A mensagem vai para os adultos. O quanto tempo atrás você deixou a sua criança desaparecer? Há quanto tempo atrás, na sua profissão, na sua prática, na sua postura na vida, você deixou a experimentação, você deixou a experimentação pura, sem nenhuma perspectiva? O que a criança faz é olhar para o mundo como se fosse uma coisa nova. E tudo é novo, toda a experiência é nova, e a criança está sempre fazendo isso. Eu, que frequentei ambiente científico, ambiente de alta pesquisa, quando eu fiz o doutorado, eu lembrava que aqueles cientistas eram meio crianções. Eu achava diferente o cientista do médico, dos médicos que trabalhavam na unidade de transplante. Os cientistas eram mais alegres, gostavam mais de música. Era curioso ver essa diferença. E eu via que isso era um pouco as pessoas deixando um pouco o lado da criança delas também se expressar. Eu acho que quando a gente deixa de expressar esse lado criança, a gente deixa de experimentar, a gente deixa de aceitar o novo, a gente passa a se apegar ao antigo, a gente passa a se apegar ao ambiente conservador, e a gente vê como é que está a nossa própria sociedade, como é que está a nossa relação com o lixo, como é que é a nossa relação com os alimentos, como é que é a nossa relação com a natureza. É uma relação que não tem mais criatividade. Ou ela existe em alguns que mantêm essa criança dentro, essa criatividade. Tem como a gente mudar o lixo no mundo? Tem como a gente mudar a agricultura? Tem como a gente mudar a nutrição? É claro que tem. Vamos botar a criança para trabalhar. E eu fico feliz também que você falou do espaço. A gente acabou de abrir o nosso ambulatório. Ela tem razão. Eu, dentro dessa criatividade, eu digo assim que nós aterramos, né? Saiu do mundo das ideias e desceu para o mundo físico. Tem porta, tem janela, tem tudo. Tem um ambulatório no qual a gente vai começar a educar a população em formas de culinária e com atendimento médico. Tanto que foi inaugurado no dia 12 de outubro, Dia da Criança, foi a inauguração da nossa Casa Santa, junto com a Casa Viva. Então são 2 casas, uma do lado da outra, em Capão Bonito, a Casa Viva, a Casa Santa. Então ali a gente olha e até as pessoas acham, né, que eu estou muito consciente do que eu estou fazendo. Nossa, 2 instituições montadas com equipe. Aí se você olhar para mim, Alberto, acorda aí, hoje, o que você vai fazer hoje? Eu respondo, não sei. Eu sei qual é o que a nossa equipe faz, o que a gente está fazendo, mas qual é a novidade? É o dia de hoje que vai dizer. É tudo novo. E eu me sinto muito feliz de estar assim, agora alimentado por essa criança interna, me dando força aos 54 anos de estar podendo... Vamos lá, vamos para outra empreitada, vamos buscar aquele novo e vamos pesquisar aquilo. E assim que eu vejo, eu acho que nós precisamos ver a nossa sociedade
tem o lado ruim da criança. Assim, o lado da sociedade brasileira, eu vejo que nós, como brasileiros, somos crianças, éramos um país criança, e nos tornamos, nos últimos anos, é um processo muito rápido, nos tornamos adolescentes. Eu já conheci países mais idosos, como a Alemanha, por exemplo. Então, países fora, você está um país onde até as crianças são adultos. A criança entra num metrô com um livro na mão, senta e fica lendo o livro como se fosse um adulto. E nós não, nós temos ainda hábitos infantis, hábitos de adolescente revoltadinho e sem ainda estar tendo consciência do que tem que fazer. Então é um momento da sociedade brasileira também pensar como amadurecer mais. Sem você ligar um som ao máximo e que o teu vizinho acabou de voltar de um plantão e é obrigado a ouvir a sua música ao máximo, isso é uma atitude ainda típica, que mostra que a gente ainda está ainda faltando alguns detalhes para que a gente se torne uma civilidade, né? Uma sociedade civil estabelecida e que possa escolher os seus governantes mais apropriadamente. Escolher governantes que são corruptos, né? É uma atitude ainda de muito pouca consistência. Então, mostrei o outro lado da moeda, mas também já estou trazendo de volta que é muito importante a gente ter os dois lados da moeda, saber viver essa criança e amadurecer também, poder chegar mais rápido a uma maturidade. Ok, como não poderia deixar de ser, o Alberto vem com uma abordagem meio diferenciada, mas que complementa, integra e cola todo mundo. Porque realmente esse ponto de vista tem tudo a ver. Eu lembro que eu estava dando uma oficina de fim de semana para um grupo e tinha uma menina, a Verônica, que tinha uma bebê de 6 meses, 8 meses, por aí, e ela falou esse depoimento que eu vou transbordar para todos vocês agora, que quando ela se alimentava bacana e a bebezinha dela queria brincar com ela, queria interagir com ela, ela estava no pique, ela sentava no chão, ela ia a todos os lugares que aquela criança, na sua pureza angelical, na sua vitalidade, porque uma criança tem muita vitalidade, ela acompanhava a criança em todos os momentos daquela proposta. Mas quando ela se alimentava mal, tudo que ela queria era que a criança dormisse, que alguém cuidasse da criança por ela, porque ela não conseguia ter energia para estar na frequência elevada de uma criança. Então, assim, se você quer ser um pai, um cuidador, um profissional que trabalhe com educação ou com saúde, o que for, que você lide com crianças, você precisa realmente ter a vitalidade de uma criança. Você não tem que ser infantil, porque uma vez que você já é um adulto, você não precisa ser infantil. Mas você jamais, como diz o Alberto, assina embaixo, pode deixar de ter essa vitalidade, essa pureza, essa espontaneidade, essa imoralidade de uma criança. Porque aí sim você vai interagir com as crianças, vai ser um educador, vai ter a vitalidade de perceber as diferenças, os momentos, mas jamais deixar de entrar na frequência da brincadeira, porque é aí que você vai ter uma criança que está sendo educada pela verdade da alma, do coração e da energia, que vai muito além de carboidrato, proteína e gordura. Viu, gente? É metafísica. Eu tenho uma curiosidade para compartilhar com vocês, que eu sou húngara e, claro, que eu conheço a minha cultura em todos os aspectos, especialmente como a nossa sociedade se relaciona com as crianças e o que o governo faz para facilitar a vida dos pais, especialmente da mãe. E comparando essa minha herança cultural, eu já moro aqui no Brasil já por 15 anos e vejo que aqui tem uma outra realidade. Então, como que acontece na Hungria? Na Hungria, no momento que o bebê nasce, o governo passa 75% do salário da mãe por 3 anos para a mãe, para garantir que ela fica em casa por 3 anos, porque cientificamente, em vários aspectos, já está comprovado que nos primeiros 3 anos muita coisa acontece na vida, na formação da criança, que tem que vir dos pais, especialmente do cuidado e do amor da mãe, da energia feminina da mãe. E depois disso, a criança, se quiser, pode entrar na primeira escolinha, que nos primeiros 2 anos não tem nenhuma
exigência de aprender nada, é só se socializar, porque quando a criança está confortável num ambiente novo, com as pessoas novas, aí vem se abrindo e a aprendizagem depois vai ficar muito mais fácil. Aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu percebi que existe um custo muito forte de criança. As festas de aniversário, ricas em todos os sentidos, muito barulho, muita criança, muita comida, tal. Eu falei, pô, aqui as pessoas amam muito as crianças, vão muitas vezes além das possibilidades para poder fazer uma festa, por exemplo. Aí depois eu vi a realidade que 1 ano e pouco, como o Berão já falou, a criança já entra no creche ou alguma escolinha e sofre de um corte brusco, de separação. E muitas crianças depois não recuperam essa corte, essa perda do ambiente seguro, do amor da mãe, do pai ou da família. E depois essa criança tem que aprender sofrendo a se adaptar numa sociedade feita de crianças. E depois carrega a vida toda essa perda e passa uma vida querendo recuperar, já que fica perdido como fazer isso. Então, depois que o meu filho nasceu, eu me lembro que as pessoas perguntavam para mim, e aí, quando que ele vai entrar na escola? Eu falei, eu não sei, porque meu filho nasceu aqui e eu decidi que ele será criado aqui, porque o Brasil tem muita riqueza, muita cultura, muita coisa que eu quis passar para o meu filho. E eles perguntaram, quando que ele vai para a escola? Eu falei, eu não sei, quando ele ficar pronto. Mas você não está cansado, não quer se livrar? Eu falei, de jeito nenhum, porque ele é um companheiro excelente, que a Conceição já falou. Se você começa a escutar a criança, o seu mundo muda também, você descobre novas coisas. Então, ter um parceiro que é inocente e ter um olhar diferente do mundo enriquece a sua vida também. E aí eu vi a realidade que as mães não podiam esperar para chegar o primeiro aniversário da criança para poder colocar numa escolinha. E primeiro eu pensei que deve ser alguma necessidade financeira ou alguma coisa, mas não. Várias mães eu perguntei e dois tipos de respostas eu recebi. E que aqui vem a nossa responsabilidade para as gerações futuras. Algumas dessas mulheres disseram para mim, porque a minha mãe também fazia assim. Então, já tem um modelo que essas mães já receberam das próprias mães, e isso que as pessoas passam para as novas gerações. E as outras falaram que agora vem a questão de prioridade. Não, mas eu gosto do meu trabalho. Eu quero votar, eu quero continuar construindo a minha carreira, e o meu filho vai crescendo de qualquer jeito. Então, acho que é uma coisa interessante isso, que eu acredito que os nossos pais fizeram o melhor possível, mas também nós temos a nossa consciência para mudar se a gente quiser. Então, se você acha que um modelo que você herdeu, uma crença, um conceito que você herdeu já não funciona, ou você acha que você poderia achar algo novo ou melhor para o seu filho, então, vai buscando e põe na prática. Porque criança é criança uma vez. Depois vai crescendo esse tempo, gente, só 3 anos. Depois nunca mais vamos voltar. Então, a gente tem que aproveitar agora. Porque aí, aos poucos, a natureza é fantástica. A criança vai crescendo e vai precisar de você menos e menos. Aí você vai estabelecer uma confiança, uma relação amorosa com seu filho. Aí, nisso, você vai poder construir qualquer coisa. Então, a minha mensagem é: aproveitem os primeiros 3 anos, porque depois nunca vão voltar. Time, eu adorei realmente conhecer outras culturas, conhecer esses países mais antigos, mais adultos, é muito bom. Eu só queria acalmar um pouquinho as pessoas que estão nos escutando, que vivem nesse país mais adolescente. Existe um lado do nosso ego que, quando escuta uma verdade como essa, né, a prioridade é o meu trabalho, ou eu estou repetindo o que minha mãe fez, existe um lado do nosso ego que logo quer, agonizando, já quer logo parar de escutar, já quer logo se defender, quer logo se justificar. Calma, gente.
Calma, calma, calma. Paz, 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 como dizia o Frei Arthur, né? Paz no coração. Existe uma diferença entre a Hungria e o Brasil, entre o sistema educacional, entre a sociedade, existe. Mas você pode, com seu coração, olhando nos olhos do seu filho, fazendo suas escolhas, encontrar meios, né, caminhos, meias possibilidades, pequenos passos singelos que vão ser possíveis de fazer. Não pense que tudo tem que ser ou A ou B. Entre A e B existem infinitas possibilidades. Então, acalmem seus corações. É muito bom ter esses pontos de vista para a gente ver as coisas por uma perspectiva muito mais ampla, muito maior. Mas vai você no seu coração em paz, né, mais verdadeiro, mais olhando nos olhos dos seus filhos, encontrar os seus caminhos, os seus jeitinhos, que com certeza, se forem verdadeiros, com tempo qualitativo, com boas escolhas, com a sua criança atuando, né, com a sua decisão de ter tido filho, você vai encontrar um lugar melhor, com certeza. Conversa com seu filho, pelo menos, né? Vamos lá, agora o Alberto quer falar e olha só, vem contraponto. Muito bem colocado, time, assim. Mas eu quero exatamente chamar a atenção das pirâmides etárias de cada país. Na Hungria, como em toda a Europa, até no Japão, a pirâmide etária é praticamente invertida. Já está morrendo mais gente do que nasce. Na Alemanha, é o país que mais recebe imigrantes da Síria agora, porque a pirâmide alemã inverteu. Está morrendo mais gente do que está nascendo. Então a população está diminuindo. Então imagine, aí é uma situação até social, porque um país precisa investir em ter mais crianças. Então é lógico que os suportes para as crianças nesses países e para mães que queiram ter filhos, ela pode ficar, eles abrem mão do trabalho da mãe para a mãe ficar com a criança. Isso é maravilhoso. E o nosso país impõe condições totalmente adversas. É exatamente o oposto, né? A mãe precisa voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível para poder gerar renda, para poder comprar comida para a criança. É bem diferente, é mais perverso até, né, o que acontece aqui. Mas, de certa forma, temos no Brasil também... Eu moro no interior. Eu morei no interior por uma opção mesmo de pagar mais barato pelas coisas. E a minha cidade, que é desse tamanhozinho, tem uma escola Waldorf. E as minhas duas baixinhas estão na escola Waldorf. E eu fico muito feliz, porque o ensino Waldorf, Rudolf Steiner, elas só vão começar a aprender agora a letrinha e número agora com 7 anos de idade. Eles não vêm nem os primeiros 3 anos, eles vêm o primeiro setênio. E eu te digo, eu como pai, eu também... Eu adorei isso. Fui uma criança que eu sou dessa geração. Acho que eu entrei com 3 anos, eu já sabia escrever sozinho, somar. Com 5 anos já entrei no curso aprendendo coisas e eu não gostei. Eu acho que isso foi deletério para mim, de alguma forma. Eu acho mesmo, assim, e a escola Waldorf, ela é aprovada pelo Ministério da Saúde, é um dos sistemas de ensino aprovados no Brasil. Eu acho isso muito importante, a gente valorizar que a criança... E na própria Waldorf, para ter uma ideia, eu queria só finalizar minha fala dizendo o seguinte: o pior de tudo, time, o pior de tudo que está acontecendo com a criança brasileira e com os pais que têm tempo, não tem tempo para eles precisam ficar no smartphone deles, é os pais darem um smartphone para a criança. Então, é o pai com o smartphone e a criança com o smartphone, com o joguinho eletrônico. E isso sim, isso para mim é o começo do fim, porque a criança passa a ter uma vida virtual precoce, não interage com a natureza, não interage com animais, não interage com outras crianças. E o que a gente está vendo é uma das maiores causas da síndrome do déficit de atenção da criança. As crianças de hoje no Brasil, essas festas barulhentas, eu falo brincando, você quer comer o que há de mais letal na alimentação humana? Vai numa festa de criança. O que há de mais letal? Tem fritura, gordura hidrogenada, tem açúcar, tem amido, tem sorvete, tem cerveja para os pais. Então, tudo que há de pior está ali, e com aquela música alta tocando aqueles padrões musicais extremamente deletérios também. Infelizmente, eu acho que todos nós que estamos ouvindo, eu falo diferente da Conceição, ela fala, não, gente, vamos virar essa mesa mesmo, não adianta a gente ficar com a defesa, a gente tem que entender, olha,
Parem de olhar para o smartphone e olhem mais para a criança, né? E evita que a criança tenha um smartphone como uma forma de você ficar mais tranquilo. Que eu vou falar, até eu já usei esse expediente e eu me sinto muito arrependido. Sabe quando você quer ficar tranquilo e você joga alguma coisa na mão da criança para ela brincar? Mas assim, nem que seja um filmezinho, passa um filme do Charlie Chaplin, né? Passe cultura para a criança, que a criança comece a se distrair consumindo cultura. Alguma coisa melhor do que joguinhos eletrônicos, porque coisa séria. Arro, Alberto, Dali, essa coisa da pirâmide, nossa, a gente não pensa, ele pensa, muito bom mesmo. São culturas diferentes, mas eu concordo em gênero, número e grau. A Karen Primavesi escreveu um livro muito bom que se chama Déficit de Atenção Tem Cura, e a filha dela, que tinha problemas sérios de aprendizado, se curou com uma alimentação mais orgânica, mais saudável, e com uma escola Waldorf. E um dos capítulos do livro é: não dê tablet nem nada eletrônico para as crianças, porque o desenvolvimento neurológico da criança fica totalmente travado, é irreversível. A criança é boa, é nerd e tal, mas emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, vai ficar faltando neurônio. Outra coisa que eu falo, Alberto, no meu livro De Bem com a Natureza, que é muito importante, é que a gente vai adiando as coisas. Não, um dia eu vou viajar com meu filho, um dia eu vou brincar com meu filho, um dia eu vou jogar bola, um dia eu vou isso. Um dia o filho está completamente alienado, completamente distante, incomunicável, o tempo passou e você não sabe mais o que fazer. Isso a Ti me tocou também. Gente, o tempo é agora. A criança que você tem na sua frente, ela está na sua frente agora. As carências dela, todo o aprendizado, tudo que você quer colher de mais majestoso nessa semente de amanhã, está germinando agora. Então, se você não der um solo, um tempo, uma oferta, por exemplo, escolha pelo menos uma vez por mês para ir no cinturão verde da sua cidade, conhecer agricultores orgânicos, brincar na terra, senta no chão, brinca, vai em lugares abertos, natureza, porque a natureza tem uma coisa muito melhor que o tablet. Ela faz você ver horizontes, você enxergar mais longe, visão periférica. As crianças hoje, eu estava conversando com a Suzana Prince, as crianças hoje não estão mais jogando queimada, que era uma coisa da minha infância. Por que elas não jogam queimada? Porque elas não têm visão de horizonte, elas não têm visão de profundidade, porque elas só têm uma tela na frente, e elas não têm força para arremessar a bola. Por que elas não têm força? Porque tudo que elas fazem é isso. Elas não fazem outra coisa, então não tem músculo, não tem tendão para dar conta de uma queimada. Então, gente, eu sou boazinha, mas, ao mesmo tempo, eu vou na maciota também tocando em pontos muito sérios. Sai da cadeira e vai passear com seus filhos em lugares bacanas. Não sei aonde, vai no Santo Google. A internet é boa para isso também. Vai no Santo Google e descobre... Olha, aqui em São Paulo nós temos o Circuito das Flores, o Circuito das Frutas, a Maria Fumaça, um monte de coisa bacana. E outra coisa que eu quero muito falar antes que o Perón fale é o seguinte, gente. A escola tem que mudar o modelo. Waldorf é um modelo fantástico, mas tem outros modelos que nós, como sociedade, como pais, podemos criar, que é o modelo da colonização dos Estados Unidos. Crianças de 4, 5, 10, 12 anos na mesma classe. Então, a criança de 12 anos ajuda a cuidar da de 4, a de 4 dá abertura para a criança de 12 aprender coisas com uma criança. Esse modelo de encontros, de socializar a criança com várias experiências, você vai aprender a conviver com a sociedade que te cerca. É isso, agora vai para o Oberon. Bom, eu acho muito importante a gente ter a compreensão de que a criança entende, né? Então, a gente, às vezes, fica escondendo coisas ou adiando coisas, sendo que a criança entende. Então, eu vejo que é papel da educação a gente, por exemplo, ensinar empatia. Não se ensina empatia, né? A gente naturalmente tem, mas estimular a empatia, né? E
a história do Luiz Antônio, né, que ele tirou as conclusões dele ali, diante do prato dele. É um polvo, ou seja, tem olho, tem a vida dele, a cabeça dele está no mar. Ele começou a se questionar e, de repente, ele foi ver, mas a galinha não é de comer, o peixe não é de comer, né? E tudo bem, cada um tem a sua forma de entender o mundo, mas a criança ela vai crescer com um senso de respeito e a gente vai ter adultos respeitosos, adultos que entendem o outro, adultos mais compassivos, a partir do momento que ela entende a necessidade do outro, né? E isso vale para todo ser senciente. Às vezes a gente acha que a criança não é preparada para isso, mas a gente já está tirando a autonomia dela, por exemplo, enfiando um monte de coisas goela abaixo que são contra a natureza da criança e que ferem, inclusive, essa parte tão elementar, né, de você sentir a necessidade do outro. Eu vim de uma família onde os meus pais cresceram em famílias tradicionais. Por opção deles, eles romperam com vários pontos que eles não concordavam e decidiram ir para o meio da natureza criar os filhos. Então, eu tenho essa felicidade de ter crescido no meio de um monte de criança, porque hoje é meu pai, minha mãe e 10 filhos. E a gente cresceu sem carne, isso não foi um problema social, isso não foi restritivo, não foi impunitivo, não foi obrigatório, não foi proibitivo. E a gente entendeu o porquê que a gente não estava comendo o ovo da galinha. A gente entendeu por que não comer o peixe. A gente entendeu, né? É muito fácil, a hora que você se depara com olhinhos de outro ser que quer viver, de você não querer fazer mal para aquele que te olha, né? Diferente de quando a gente ia para a horta tirar matinho e semear a alface, semear o brócolis, que a gente teve sempre essa prática de estar plantando. Então, é muito simples assim, a gente trazer isso que é natural da criança. E eu percebo que quando a gente usa a desculpa, meu filho não gosta de comer verdura, mas isso foi porque ele foi adestrado a não gostar. Porque você deu o açúcar. Porque você deu um monte de outros sabores extremamente fortes que tira a sensibilidade das papilas gustativas e a criança não tem mais o prazer de sentir aquele sabor natural, né? Que é tão rico e que de repente a gente desconhece, a gente precisa lá na frente com os nossos 30 e tantos anos, começando a ter um corpo debilitado, cheio de problemas, a gente começar a pensar sobre a nossa alimentação e aí passa um sofrimento danado tendo que se privar de coisas que gostava. Tudo isso porque a gente treinou o nosso paladar de uma forma totalmente equivocada. Então, é parte da educação a gente não só inserir na alimentação da criança aquilo que é da natureza dela, mas ensinar sobre empatia. Não precisa esconder que o animal morre, né? A gente vê muito isso. Eu não gosto de mostrar essas imagens porque elas são muito fortes para a criança, mas o videogame está um matando o outro. E a gente não faz restrição nenhuma, né? Então, ter essa postura, né? A criança cresce com saúde, sim. A gente tem agora uma irmãzinha de 6 anos que é vegana desde a gravidez e é super inteligente, é super saudável. E a questão do social, dos conflitos com os amigos e tal, se você ensina a criança, ela vai saber lidar com isso de uma forma muito tranquila, não vai estar se privando, ela não pode. Ela vai entender por que ela não quer, né? Isso eu acho muito saudável para esse mundo que a gente busca, um mundo mais sensível, um mundo mais justo. A gente tem que, de alguma forma, oferecer, dar suporte para as crianças criarem junto com a gente esse mundo. E não precisar esperar ter 20 e tantos anos para começar a se enquadrar nesse mundo pacífico e tendo 20 anos
vivido uma incoerência, vivido o contrário do que a gente está buscando. Acho que não precisa passar por tudo isso. A gente pode, desde a base, estar oferecendo essa reflexão e essas informações. É isso aí. Gratidão. Muito interessante as suas colocações. Essa herança da nossa família, essas escolhas que os nossos pais fazem e a gratidão por essas escolhas. Mas também sentir gratidão pelas escolhas erradas. Eu sei que meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Eles queriam que eu comesse muito cereal e muito leite. E hoje eu sei, assim, totalmente, plenamente, que o meu organismo, não foi configurado para consumir cereal, nem para consumir laticínios. Então, assim, eles faziam o melhor possível. Eu, na minha espontaneidade, sei lá, a minha natureza falava, eu não quero, eu chorava, eu era inapetente, eles não me escutavam, mas eu acho que hoje eu sou o que eu sou, eu escrevo o que eu escrevo, escrevi o De Bem com a Natureza, que é um livro de absoluta empatia com as crianças. Eu me sinto assim, eu choro quando vejo as crianças, eu faço parte desse grupo de crianças que, de alguma forma, né, sem querer ou querendo, sofreram bullying dentro da própria casa. Porque quando eu chorava que eu não queria, meu pai me dizia que eu era uma manteiga derretida, né, que eu era uma chorona. Mas eu não conseguia expressar, eu não conseguia convencer que aquilo não era bom para mim. E isso acontece em todas as casas. Eu vejo muito isso, as crianças dizendo alguma coisa, querendo passar uma informação, e os pais, nas suas zonas de conforto, no seu fechamento. E também eu ouço muito, sabe, pessoas assim, mas será que dar leite de vegetais faz bem? Só que o médico receitou uma fórmula de leite em pó. Só que ela acredita que aquela lata de leite em pó, que ela não viu como foi feita, que ela não sabe de nenhuma das pesquisas que foram feitas, ela não sabe nada daquele médico, não sabe nada, ela acredita que fazer a mamadeira com aquele leite em pó não vai dar problema. Mas ela saber... Houve um caso que eu falei assim, vai lá, conhece o Bases, vai lá com o Alberto, vê as filhas do Alberto, que foram amamentadas com leite vegetal, que se alimentam com leite vegetal. Vai lá, é melhor do que você ir numa fórmula da Nestlé. Ninguém vai abrir as portas da fábrica para te mostrar quanto leite de vaca sofrida que está ali dentro daquela lata, quanta química que tem ali dentro, mas você acredita. Mas você não quer arredar um pé da sua cadeira para ver exemplos vivos acontecendo de pessoas... Quantos anos tem a Gabi, Alberto? 7 anos. 6 anos. É um exemplo vivo de que funciona, que deu certo. A Gabi é inteligentíssima, esperta, antenada. É maravilhoso estar com a Gabi. Né? Até demais, às vezes, né? Mas, enfim, sai da zona de conforto. Assiste vídeos que falam sobre o sofrimento dos animais. As pessoas mostram para as crianças as vaquinhas felizes, as vaquinhas bonitinhas, nas canequinhas, nos pratinhos. Gente, que hipocrisia é essa? Que esquizofrenia é essa? Que as crianças ficam perdidas. Como assim? Eu estou tomando leite, eu estou comendo queijo, eu estou comendo a carne dessa vaquinha feliz que está na minha caneca, que está no meu copo. O que a gente... Eu acho que isso é uma informação subliminar, que está dizendo assim, você é uma imbecil. Sabe? Eu me sentia assim. Eu achava que as pessoas me tratavam como aquele personagem do Jô Soares. Estão me fazendo de palhaço, porque se você é um ser que busca coerência, discernimento, não bate, não fecha. Então, você está me falando isso e, ao mesmo tempo, está me falando isso, e para onde que eu vou? Então, a gente vai criando crianças esquizofrênicas mesmo, porque em quem que ela vai acreditar? Nos pais ou em quem? Né? Então, fica uma perdição danada. Então, gente, por favor, eu acredito muito que a melhor forma de educar é você se enchendo de conhecimento de gente que está ali, que tem endereço certo, como o Alberto, como o Senai, pessoas que têm um endereço que está ali há anos falando das mesmas coisas, que escreveu. Tudo bem, você pode ler outras coisas também para ter sua referência, para você praticar o seu discernimento, mas busca a coerência, busca a empatia, se coloca no lugar dos seres, né? Por exemplo, uma vaquinha que fica ali dando leite anos e anos, e quando ela para de produzir leite, ela vai virar hambúrguer do McDonald's,
porque aquela carne está tão destruída que a única coisa que serve é ser hambúrguer do McDonald's. Então, assim, para pensar o que você está dando para os seus filhos. É leite em pó? Vai numa faculdade de nutrição e vai na aula de amamentação. O que dá nessa aula de amamentação? Vai alguém, uma doula, vai alguém lá explicar como que coloca a criança para amamentar, como é que a embocadura no peito da mãe? Não, o que vai é um profissional de fábrica de leite em pó falar das suas fórmulas. Isso é o que se ensina na faculdade de nutrição. Não sei na faculdade de medicina, mas, gente, olha a coerência. Aula de amamentação ou aula de mamadeiras e fórmulas de leite em pó? Então, mas eu queria falar só mais uma coisinha sobre o que o Oberon comentou. Tem crianças que já passaram por tudo isso, que já estão com 5, com 7 anos e já passaram por tudo isso. E é muito difícil, às vezes, você voltar tudo para trás de forma radical. Sabe qual é a solução? Começa! Não podíamos deixar de fechar o nosso bate-papo sempre trazendo aquela palavra-chave, uma palavra-chave em tudo, que a gente precisa ter essa veemência, sim, é importante, temos que tocar nas feridas e falar a verdade. E também sempre atuando com a tolerância, né? A gente vai chegar numa sociedade... Eu fui educado à base de doce de leite e carne, né? Filho de gaúcho. Então, aí você vai numa comunidade, vai trabalhar com eles. No primeiro dia que você disser que não vai dar leite, as mães não voltam mais. Então, a gente tem que ir fazendo a coisa assim, aos poucos. Tudo gradualmente. Olha, se usar o leite, use o mínimo possível. Se usar a carne, use o mínimo possível. Não é que eu estou dizendo com isso para ser conivente e empurrar com a barriga. Não. A gente tem que ir dando um tempo para as pessoas irem retirando aquilo. E na hora certa, você vem com um vídeo da carne é fraco, você vem um vídeo da fazenda à geladeira, depois você mostra vídeos fortes, impactantes, porque aí sim, no momento certo, com as pessoas certas, a gente começa a mudar a coisa. Mas eu já tenho essa prática, né? A gente começou usando essa linguagem e a gente viu que a gente perdia muitos alunos, porque eles não voltavam, eles comentavam entre eles, esse cara estava falando aquilo, eu não vou nem voltar lá, né? Porque, infelizmente, no Brasil, o leite e a carne são considerados, até pelo próprio governo estadual, federal, como alimentos fundamentais para a nutrição. Nós estamos saindo de um país desnutrido. O Brasil foi o país que mais retirou gente da fome nos últimos 12 anos. Não havia. O Brasil era um país de famintos há pouco tempo atrás. Então, agora a linguagem nossa, todo mundo tem que comer hambúrguer, todo mundo tem que comer carne para ficar forte. Como é que a gente entra nisso? A gente entra dizendo, sim, eu tenho um hambúrguer de shiitake, tem um hambúrguer de macadâmia, de lentilha, a gente tem leite de amêndoa, tem leite de castanha do Pará, e com muito amor. Eu acho que faltou fechar com essa palavra que é uma palavra fundamental em tudo que envolve criança. As crianças é que trazem o sorriso para a Terra. Toda vez que a gente traz uma criança, a gente traz mais uma oportunidade da gente sorrir, da humanidade sorrir, do planeta todo sorrir, porque a Terra sem o sorriso das crianças ficaria um lugar muito triste de se viver mesmo. Então a gente tem que mesmo acordar nosso lado criança e tudo com muito amor, porque o amor é que une a tudo, que une a todos. Meu fechamento. Nossa, o Alberto trouxe uma coisa que é para fechar mesmo. Eu sou uma terapeuta do riso. Eu adoro, eu uso a terapia do riso em tudo que eu falo, escrevo e tal. Mas eu sou uma neurocientista, assim, por dedicação, por hobby mesmo. E eu descobri que as crianças, em geral, elas nascem até os 2, 3 anos, elas riem, em média, uma criança que está saudável, elas riem, em média, 450 vezes por dia. E aí eu fui tentar desvendar esse mistério, porque isso é uma informação científica. E eu fui tentar desvendar esse mistério. Por que as crianças riem 450 vezes por dia? E eu descobri que é uma grande sacada
da natureza, e se você for observar um leãozinho, qualquer animalzinho recém-nascido, eles crescem brincando, rolando. É a forma, riso não quer dizer ficar gargalhando, é o bom humor, é essa flexibilidade, essa abertura. Então, assim, quando você está com a sua criança interna acontecendo, com certeza você está bem-humorado. Até tem um autor sobre terapia do riso que ele diz que o riso é o melhor termômetro de quanto você é uma pessoa sábia. É muito aprendizado num curto espaço de tempo, além do corpo que está mudando, aumentando o volume de sangue, ossos crescendo. Então, para o cérebro lidar com tanta informação, com tantas ações, o único jeito que ele encontrou é pelo bom humor. Então, se você for comer hambúrguer, leite, batata frita, o seu humor vai para o fosso abissal. Não tem bom humor, não tem. Você vai ser uma pessoa irada, uma pessoa patinante, uma pessoa procrastinante, porque o fígado começa a entrar em ruminância. Gente, eu estou falando de fatos científicos. Tá? Então, assim, se você quer ser uma pessoa que ri, que a sua criança interna tem todo motivo para desejar aprender, crescer e se desenvolver, você precisa ter uma alimentação que forneça matéria-prima para esses neurônios que vão fazendo mais pontes, que vão fazendo mais... Eles são plásticos, eles crescem. Não acredita nesse negócio que neurônio vai morrendo, não. Isso é blefe. Os neurônios são plásticos, eles crescem, eles aumentam a reticulação, e para isso você precisa de matéria-prima. E a melhor matéria-prima, eu vou fechar falando o que o Alberto fala, está na feirinha dos orgânicos, está nas hortas do seu quintal, sabe? Está naquelas plantinhas que você vai ensinar seu filho a plantar, acompanhar o crescimento, depois colher e saborear. Aliás, Oberon, você falou uma coisa certa. Esse alimento, para você saborear, você tem que perceber o sutil, né? Que é essa parte mais, né, leve da vida. E para perceber o sutil, tem que estar bem-humorado. Gente, obrigada. Foi maravilhoso. Esse encontro vai ter que ter outro, pelo amor de Deus, outros temas, em outro momento, em outros lugares. Mas gratidão, time, Léo, né, Oberon, Alberto. Isso. Em breve ter gente da economia, gente da história, um filósofo, não apenas buscar o lado da alimentação, mas o lado da cultura como um todo, né? Eu acho que tudo é cultural, né? Até porque todos somos seres vivos, todos temos crianças internas e todos somos responsáveis pelas crianças do planeta. Gente, gratidão, até a próxima. Arro!